Os Estados Unidos, violento e conquistador, está de volta. Olha aqui, essa é a matéria que saiu aqui no Grand Continent. É bem interessante essa site aqui de reportagens e de informações. Só que não é esse o título que eles colocam, eles dizem que há uma grande ameaça dos Estados Unidos. E eles começam dizendo que existe uma dificuldade dos formadores de políticas europeus e também do resto do mundo de compreender a mudança na cultura diplomática americana, que é evidente. A relutância em se envolver com Donald Trump no contexto da guerra comercial que ele desencadeou, bem como sua falta de reação política à convergência de cada vez mais que fica cada vez mais evidente que a Casa Branca e o Kremlin estão em relação. Porque o Kremlin, estamos falando da Rússia, né? E, e eles estão cada vez mais pensando igual na questão da Ucrânia. Tem hora que o Trump muda, tem hora que ele vai e se aproxima mais dos russos. Essa fraqueza se deve a vários fatores. Ao medo das reações imprevisíveis e brutais do presidente dos Estados Unidos, se deve à instabilidade institucional em nível nacional e à persistência de prioridades divergentes dentro da União Europeia, dificulta a projeção de poder em comum da União Europeia. Porque se a União Europeia atuasse e se projetasse como um bloco mais em comum, como um país, que poderia ser, um país com 27 estados, ela teria muito mais força. Contudo, no ambiente internacional emergente, ou no novo ambiente, essa posição não é mais uma opção estratégica, mas sim a própria condição para a sobrevivência geopolítica do continente, porque a União Europeia, como está ficando evidente, está cada vez mais vassala, cada vez mais submissa aos Estados Unidos, como ficou ali claro na negociação sobre o, as taxações às importações europeias. Então, compreender esses fenômenos de longo prazo parece ser um ponto fraco dos europeus. E aqui mostra praticamente uma águia vindo capturar aqui praticamente o que Trump faz, os Estados Unidos. Donald Trump se destaca em ocupar o palco internacional. E os líderes europeus parecem ficar olhando para esse palco apenas como espectadores. No entanto, se nos concentrarmos apenas em suas saídas diárias e no curto prazo, corremos o risco de ignorar as mudanças estruturais que estão ocorrendo atualmente nos Estados Unidos. Uma abordagem cuidadosa de longo prazo mostra claramente que essas transformações não começaram com Trump e não terminarão com ele, nem nas eleições de meio de mandato de 2022, nem depois. Uma mudança profunda aconteceu e repetir dogmas desgastados como um mantra não os trará de volta. Os Estados Unidos não serão mais um aliado incondicional, nem mesmo o protetor da Europa, que é o que eles têm feito desde 1945. Os Estados Unidos deram as costas à Europa durante a maior parte da sua história. Vamos ver aqui, ó. Após sua independência, em 1776, mas que vai terminar e vai ser independente de fato a partir de 1783, e ao longo do século XIX, sua prioridade era expandir seu território e consolidar sua nação. Washington resolutamente virou as costas para a Europa, percebida como um conjunto de regimes monárquicos, tirânicos no vocabulário americano, de perseguições políticas ou religiosas e conflitos incessantes nos quais se recusava a se envolver. Os Estados Unidos não queria saber para nada da Europa porque consideravam um velho mundo caído, sem importância. Então, somente com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos romperam provisionalmente essa postura e depois voltaram para essa postura com o final da guerra e o fracasso dos tratados de garantias. E foi dali a ideia da criação da Liga das Nações, tudo isso, mas que nem os Estados Unidos fez parte, apesar de ter dado a ideia, porque realmente com os europeus eles não queriam continuar se metendo. Agora, a Segunda Guerra é justamente a guerra que vai ligar os europeus aos Estados Unidos de forma tão intrínseca até o fim da Guerra Fria. E aí, o que acontece? O vínculo forjado pelas duas guerras mundiais e o papel da OTAN
como protetora da Europa Ocidental desde 1949 não são um fato imutável. Interessante, né? Para o Trump pode tudo mudar e para os Estados Unidos também. Mas sim um acidente histórico, algo que muitos europeus ainda consideram erroneamente uma espécie de fato eterno, que os Estados Unidos vão estar ali para sempre para a Europa. No final das contas, os Estados Unidos só começam a se preocupar com a Europa quando consideram que sua agitação representa uma ameaça direta à sua segurança e ao seu comércio exterior. As duas guerras mundiais introduziram então uma ideia decisiva na cultura política americana, de que o destino dos Estados Unidos é inseparável do destino do mundo, particularmente o da Europa. Woodrow Wilson e mais tarde Franklin Delano Roosevelt incutiram na mente da classe política e da opinião pública que a segurança americana depende do mundo e vice-versa. A ideia do Império Americano, da grande polícia do mundo, nasce daqui. Se o mundo está seguro, nós estamos seguros. Então, temos que policiar, temos que controlar todo mundo. Essa indexação entre os Estados Unidos e o mundo levou Washington a mudar seu foco das Américas para os assuntos europeus, que também eram assuntos globais, em uma época em que as potências europeias detinham impérios coloniais espalhados por todos os continentes. É sob essa perspectiva que devemos ler o discurso do Roosevelt sobre as 4 liberdades perante o Congresso em 6 de janeiro de 1941, no qual ele termina com a ambição de defender as liberdades fundamentais não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Sabe aquela ideia de levar a democracia de todo mundo? É aqui, ó, com Roosevelt ao final de no início de 1941. Então essas liberdades devem estar em todo o mundo. Every word. Ato fundador do compromisso dos Estados Unidos como potência mundial, e podemos dizer que é aqui que os Estados Unidos se coloca oficialmente como potência mundial, como grande império. A ordem internacional, então, de 1945, ela é moldada em grande parte pelos Estados Unidos, baseando-se na lógica de indexação. Ao garantir a segurança da Europa Ocidental por meio da OTAN, Washington garantiu sua própria segurança ao conter a expansão da União Soviética, uma adversária geopolítica e ideológica. Ao apoiar a reconstrução europeia por meio do Plano Marshall, Washington abriu novas oportunidades para sua poderosa indústria e conquistou a lealdade de um cliente cativo, visto que a capacidade industrial da Europa estavam severamente reduzidas, e assim também ganhou muito dinheiro. Esse casamento, selado em 1945, foi tanto uma união circunstancial quanto uma convergência de valores naquele momento. No entanto, o contexto que tornou isso possível desapareceu a partir da década de 1980 e ainda mais na década de 1990 com o fim da União Soviética. Desde Ronald Reagan, os líderes americanos deixaram progressivamente de considerar a existência de um vínculo orgânico entre a segurança de seu país e a da Europa. E eles foram ver a segurança mais de outras regiões. O multilateralismo e as organizações internacionais que o personificam têm sido alvo crescente de críticas, consideradas excessivamente custosas e restritas da liberdade de ação dos Estados Unidos. Porque se nós estamos falando em multilateralismo, estamos falando de que um país ele tem que aceitar mais a opinião dos outros e não pode fazer aquilo que ele bem quer. E os Estados Unidos viu, isso aqui está cortando o meu leque de ações, vamos acabar com isso. Então, nesse clima, surge a ideia, que foi retomada e amplificada por Donald Trump, de que a Europa, e com ela o mundo, está enganando os Estados Unidos. Em 1984, o governo Reagan deixou a Unesco. 10 anos depois, o governo Clinton encerrou a participação dos Estados Unidos nas operações de paz, veja que o governo Clinton é democrata, e reduziu sua contribuição financeira. Seu sucessor, George W. Bush, recusou ratificar o protocolo de Kyoto e de ingressar ao Tribunal Penal Internacional. E com isso nós vemos as mudanças dos Estados Unidos na direção ao unilateralismo. A questão que o Trump vem e faz é isso com muito mais força e de forma muito mais direta. Isso
é devido à ascensão do movimento neoconservador e do pensamento de que os Estados Unidos devem fazer aquilo que apenas o beneficia. Aos olhos das autoridades americanas, indexar o destino dos Estados Unidos e da Europa é coisa do passado. Então aqui vamos ter duas figuras prominentes do Partido Republicano que vão dizer: Paul Wolfowitz e Donald Rumsfeld são conhecidos por seus comentários condescendentes sobre a velha Europa, revelando a lacuna estratégica e política que estava se abrindo entre os dois lados do Atlântico. Essa coluna não se fechou com Barack Obama, outro democrata. Longe disso, ele se alargou ainda mais com a primeira presidência do Trump, atingindo níveis sem precedentes. Então, nessa questão, Trump não está trazendo nada de novo, está simplesmente caminhando muito mais rápido num caminho já aberto lá desde o Donald Reagan. E aí o que ele diz aqui? Outra mudança estrutural. No século XIX, os líderes americanos já estavam convencidos de que haviam concebido um regime perfeito. Em 1796, membros da Câmara dos Representantes concederam ao seu país o título de nação mais livre e esclarecida do mundo. Hoje em dia, mais livre e esclarecida é um tanto questionável. Foi no final do século XIX, e particularmente graças à sua excepcional expansão econômica, baseada em imensos recursos naturais, que Washington começou a ser percebido como um modelo para o mundo. Na primeira década do século XX, a Revolução Fordista, ao multiplicar por 10 o poder da indústria do país, permitiu-lhe suplantar a Europa como referência global e símbolo da modernidade. A ascensão dos Estados Unidos foi acompanhada pela autodestruição do velho continente, imerso em duas guerras fratricidas entre 1914 e 1945, que enfraqueceram seu poder geopolítico, minaram sua liderança econômica e arruinaram sua pretensão de encarnar a civilização, o progresso e a modernidade. E aí aparecem os Estados Unidos, que não caíram no totalitarismo e podiam reivindicar o modelo de democracia que ele começou a exportar a partir de 1945. Porém, desde o final da década de 1990, os Estados Unidos aparentemente deixaram de ser percebidos como modelo para o resto do mundo. Foi com base nesses conceitos de modelo democrático e símbolo da modernidade que os Estados Unidos construíram a maior parte do seu prestígio entre os europeus após 1945. Nas 2 décadas seguintes à guerra, uma palavra dominou seu horizonte: modernização. Originária das ciências sociais americanas, ela designava o caminho para se tornar uma democracia liberal, pacífica e próspera, seguindo o modelo de Washington que Washington buscava incorporar. Apesar da aparente vitória na Guerra Fria, essa base ideológica foi discretamente erodida entre as décadas de 1980 e 2000. A envelhecida economia americana estava cada vez mais ameaçada pela concorrência de poderosas potências industriais, tanto europeias quanto não europeias. No caso da europeia, a Alemanha; no caso de não europeia, Japão, os tigres asiáticos e principalmente China. Some-se a isso a erosão do messianismo democrático, ou seja, que a democracia é a melhor coisa do mundo, já estava abalado pelo trauma no Vietnã, que perderam a guerra do Vietnã, e pela perda, o fracasso também da guerra no Afeganistão, e no Iraque, que também não conseguiram formar esse governo democrático estável, muito menos no Afeganistão. Este é um ponto no qual a Europa certamente não prestou atenção suficiente. Desde o final da década de 1990, os Estados Unidos aparentemente deixaram de ser percebidos como modelo para o resto do mundo. Essa mudança levou a uma profunda transformação dos princípios que norteiam sua política externa, agora marcada por uma cultura política hostil ao multilateralismo, está cada vez mais hostil a isso mesmo, enquanto aqui no Brasil o Lula fica, temos que ressaltar, temos que fazer valer o multilateralismo. O Trump está aí se danando com tudo isso aí, ele está se ferre, eu vou negociar, eu vou impor o que eu quiser sobre o mundo todo. Então, trata-se em certo sentido de um retorno às raízes de sua doutrina de não enredamento, como se diz assim, não enlaçamento do século XIX, baseada na rejeição de qualquer aliança vinculativa entre os países. Não quero ficar preso a isso, essa é a ideia dos americanos. Essas duas profundas transformações, o fim da indexação dos destinos americano e europeu e o abandono
pelos Estados Unidos do seu papel de modelo para o mundo, de modelo democrático, fazem parte de um terceiro elemento estrutural que permanece inalterado desde a fundação do país, o projeto de construir um paraíso na Terra. Lembrando que os Estados Unidos foram fundados por religiosos perseguidos lá na Europa e que vieram para os Estados Unidos tentar fundar uma nova nação no qual eles poderiam fazer o seu culto de forma sem que o Estado intervenisse ou interviesse nesse culto e também de que ali poderiam construir uma nação segundo a vontade de Deus, uma nova Jerusalém. E com isso, essa busca da felicidade consagrada na Declaração de Independência de 1776 faz parte da herança cultural americana, resultou na exploração de recursos naturais excepcionais, numa fé ilimitada na capacidade da tecnologia de dominar a natureza e no estabelecimento de uma sociedade de consumo que garante tanto o bem-estar comercial material quanto a integração política dos cidadãos à nação americana. No século XVIII, essa busca da felicidade baseava-se na certeza da natureza ilimitada dos recursos naturais disponíveis num território que estava sendo conquistado e que também parecia ilimitado e sem fronteiras aparentes. Em 1787, os Estados Unidos, então limitados a 13 ex-colônias, tinham uma população de 4 milhões em um mundo com menos de 1 bilhão de habitantes. Hoje, são 340 milhões em um planeta povoado por 8 bilhões de pessoas. George W. Bush disse isso sem rodeios na cúpula da Terra do Rio em 1992. O estilo de vida americano não é negociável. Então podemos fazer tudo para ajudar que o clima não piore, tudo isso daí, mas o estilo de vida americano consumista não é negociável. Ainda mais agora para o Donald Trump. Seu filho, George W. Bush, reafirmou isso e Donald Trump o reviveu com uma visão extrativista radical resumida no slogan Drill, Baby Drill. Ninguém parece capaz de forçar a principal potência a mudar o seu modo de vida. Investimentos maciços em ecossistemas tecnológicos centrados em inteligência artificial, em grande parte indiferentes à demanda climática, apenas acentuam essa dinâmica. Posso dizer, sem exagero, que os Estados Unidos declaram a guerra à Terra, comprometendo todo o seu poder industrial, toda a sua capacidade de inovação e sua fé histórica na construção de um mundo melhor, segundo a visão deles. E aí, o que podemos fazer? Segundo aqui o senhor Ludwig da matéria, precisamos parar de nos enganar, as elites precisam parar de alimentar nostalgia e ilusões sobre a ordem internacional multilateral, que acabou, ela nasceu em 1945, mas praticamente acabou, que constitui o alfa e o ômega da cultura diplomática europeia e também, quem sabe, da brasileira, que era assim, mas acabou. Essa ordem teve um começo e agora estamos vivenciando o seu fim. Os Estados Unidos sempre perseguiram seus objetivos de política externa com brutalidade, da conquista do Ocidente à guerra das Filipinas e ao Vietnã. Se depois de 1945 essa brutalidade foi parcialmente contida pela vinculação de sua segurança à do mundo, aceitar certos limites em seu domínio e a abraçar o multilateralismo que tiveram que fazer, essa ideia agora foi destruída. Com o desaparecimento da indexação global dos Estados Unidos, resta apenas o poder bruto, que tornou cada vez mais espetacular e desenfreado sobre Donald Trump. Os Estados Unidos mudaram de lado. Sua política, assim como seu modo de vida agora, constitui-se um risco existencial. Não digo que mudaram de lado, voltaram à sua política anterior a 1945. Diante desse perigo sem precedentes, a reação deve ser rápida e de forma unilateral, já que o multilateralismo não funciona mais e vemos essa noção de que o império está mais forte do que nunca e devemos atuar diante disso, sabendo o nosso papel ali, a nossa potencialidade e o que podemos fazer na atualidade. Vou fazer um vídeo mais só diferenciando essa ideia tomando a ideia dos Estados Unidos como império e qual é a posição do Brasil diante disso e diante do mundo. Sou o professor aqui Gessé Santiago e aqui fazemos análise de vários temas nacionais e internacionais sem ideologias e sem políticos de estimação.